Vamos lá, primeiro ano. Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai passar para o diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Revisando um pouquinho do que a gente já viu, então estamos trabalhando com a evolução dos modelos atômicos. Primeiro modelo atômico de Dalton. O átomo é uma esfera maciça, indivisível, neutra, né? A gente passa lá para o modelo atômico de Thomson, onde esse átomo ele já passa a ser divisível, e ele não mais é neutro, né? Ele agora é uma esfera com carga positiva, com os elétrons, né, que tem a carga negativa, presos em sua estrutura. Lembrando que os elétrons são as primeiras partículas subatômicas a serem descobertas. Logo após, a gente vai para o modelo atômico de Rutherford, onde ele propõe, né, uma mudança total na estrutura atômica. Né? A partir do modelo atômico de Rutherford, o átomo ele passa a ser composto por duas regiões distintas. Temos um núcleo e uma eletrosfera. A eletrosfera é extremamente grande, tá? Onde os elétrons ficam ali girando em torno do núcleo, e o núcleo extremamente pequeno, porém muito denso, onde ali nós temos a carga positiva dos prótons e dos nêutrons. Lembrando que aqui na época do modelo atômico de Rutherford, os prótons e os nêutrons não foram descobertos. Eles foram previstos, tá? Os prótons foram descobertos anos mais tarde, os nêutrons ainda mais, né? Os nêutrons foram descobertos somente em 1933. Mas nessa época do Rutherford, que foi em 1911, eles foram previstos, tá? Já sabia que poderia existir essas duas subpartículas atômicas ali no núcleo, só não tinham feito experimentos o suficiente para realmente comprovar. E na nossa última aula a gente trabalhou sobre o modelo atômico de Bohr, né? No caso, o Bohr, ele não criou muito bem o modelo atômico, ele fez mais um melhoramento do modelo atômico do próprio Rutherford, porque o Bohr, né, ele pegou o átomo do Rutherford e estudou mais. Então, o átomo ele continuava sendo ali dividido em duas regiões distintas, que é o núcleo e a eletrosfera, só que o Bohr ele quantizou essa eletrosfera, né? Ele dividiu essa eletrosfera em níveis energéticos. Então, com os estudos do Bohr, ele viu que os elétrons eles ficavam disponíveis na eletrosfera em níveis energéticos separados, né? Com determinada quantidade de energia ali por nível. A partir disso aí, né, a gente viu também que o modelo atômico atual é um modelo atômico que é chamado de modelo quântico, que ele é matemático probabilístico, que essa eletrosfera é uma região de maior probabilidade de você encontrar o elétron. E para a gente entender melhor como que esse elétron ele está disponível, como que a gente encontra melhor esse elétron ali na eletrosfera, o Linus Pauling ele fez um diagrama para a gente distribuir esses elétrons, né, por cada nível energético. É um diagrama que quando você se depara, né, geralmente assim você já se assusta, né, porque parece um pouco complexo, mas ao passo que a gente vai vendo e vai conhecendo, vocês podem perceber que é uma coisa que vai ser assim bem tranquila de se estar fazendo, tá? Então, esse daqui é o diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling. A partir dele, a gente distribui todos os elétrons que nós temos, né, o máximo de elétrons que nós temos aí de elementos conhecidos. A, a, a gente ainda vai trabalhar a tabela periódica, mas só adiantando, nós temos 118 elementos na tabela periódica. Tá? E o máximo de elétrons que a gente tem para distribuir são 118. Vocês vão ver que esse diagrama aqui consegue distribuir bem. Vamos entender a estrutura desse nosso diagrama aqui? Perceba o seguinte, ó, aqui desse nosso lado esquerdo, nós temos as camadas ou os níveis, tá? Que a gente já tinha visto lá na aula passada, que são no máximo 7. Eu tenho ó, camada K, L, M, N, O, P e Q, que é a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Essas camadas ou níveis energéticos são as camadas eletrônicas, né? São aqueles níveis energéticos no qual a eletrosfera tá dividida. Lembrando que a eletrosfera, né, ela vai ter no mínimo uma camada eletrônica, né, no mínimo a camada K ou camada 1, e no máximo ela vai ter 7, que é no caso a camada Q
ou a camada 7, tá bom? Cada camada dessa também comporta uma quantidade máxima de energia, ou seja, cada camada dessa ela comporta uma quantidade máxima de elétrons. E aqui a gente tem essa quantidade máxima aqui do lado direito. Então, por exemplo, a camada K comporta no máximo 2, a camada L no máximo 8, a camada M 18, a camada N 32, a camada O 32, a camada P 18 e a camada Q 8. Vocês podem perceber que tipo vai aumentando a quantidade e depois vai diminuindo, né, na mesma escala que aumentou, tá? Então essa aqui é a quantidade máxima de elétrons que pode ter por camada. Aqui vocês podem ver também que nós temos essa parte aqui de subníveis S, P, D e F. Ó, K, L, M, N, O, P e Q são os níveis. E nós temos subníveis ainda, tá? Que são essas letras que estão sendo acompanhadas por esses números aqui. Subníveis energéticos são uma região dentro da própria eletrosfera onde a probabilidade de você encontrar os elétrons é maior ainda. Tá? Nós já temos a probabilidade grande de encontrar elétrons por níveis energéticos, né? Cada um desses 7 aqui, e temos uma probabilidade ainda maior de encontrar em subníveis. Tá? Então, os níveis energéticos ainda possuem uma camada mais interior, que são subníveis, que podem ser 4, ou S, ou P, ou D, ou F. E cada subnível desse daqui comporta também uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, o subnível S é o mais simples, ele comporta no máximo 2, como vocês estão vendo aqui, ó. O subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. O subnível D comporta no máximo 10 elétrons e o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Então, quando a gente fala isso, que comporta no máximo, tá? Quer dizer que ele vai comportar de 1 a essa quantidade máxima. Então, ó, o subnível S comporta 1 ou 2 elétrons. O subnível P comporta de 1 a 6. O D de 1 a 10 e o F de 1 a 14. Tá? Essas quantidades não podem ser ultrapassadas, mas pode ter uma quantidade inferior, né? Que seja maior que 0 e menor que a quantidade máxima. Como que isso funciona? Para que isso aqui está desse jeito? Tá? É a partir disso aqui que a gente distribui a quantidade de elétrons de um átomo. Tá? Vocês podem perceber que nós temos essas setinhas vermelhas aqui que estão na diagonal. Por que elas estão na diagonal assim? Porque elas nos orientam em como os elétrons são distribuídos na eletrosfera, porque eles não são distribuídos assim na horizontal. Eles são distribuídos na diagonal porque aqui a gente tem uma ordem energética. Como assim ordem energética? A gente sempre distribui os elétrons em um subnível de menor energia antes da gente subir para um subnível de maior energia. Mas como assim? Que subnível tem menor energia e qual subnível tem maior energia? Subníveis de menor energia são aqueles que comportam uma quantidade menor de elétrons. Por exemplo, ó, o subnível S só comporta 2. Ele vai ser menor do que o P, que comporta 6. O P ele vai ser menor que o D, porque o D comporta 10. E o D vai ser menor que o F, porque o F comporta 14. Então, quando a gente está fazendo a distribuição eletrônica, primeiro a gente preenche, a gente distribui os elétrons nos subníveis de menor energia antes da gente ir para o subnível de maior. Então, vocês podem perceber que a gente começa aqui num S2. Ó, esse 1, esse número grande, que está na frente da letra, ele remete a gente à camada onde está. Então, essa é a camada 1 ou camada K. Essa é a camada 2 ou camada L. Camada 3, camada 4, camada 5, 6 e 7, tá? A letra a gente acabou de ver, que essa letra minúscula, S, P, D e F, são subníveis energéticos. E o número que está em cima é a quantidade de elétrons que a gente vai estar distribuindo aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu coloquei esse 1s2, eu acabei de distribuir 2 elétrons. Então pronto, eu já coloquei 2 elétrons aqui
nessa minha camada K, tá? Terminei um S2, agora eu vou vir para o próximo nível energético. Agora eu tenho aqui o 2S2. Pronto, ó. Aqui eu coloquei 2 elétrons. Mais 2 elétrons daqui, eu acabei de distribuir 4 elétrons, tá? Eles vão se somando. Terminei aqui. Vou subir agora, tá? Ó, preenchi um de menor energia, agora eu posso ir para um de maior energia, que é o P. Coloquei o 2P6. Na verdade, eu coloquei 6 elétrons aqui, ó. Eu tinha 2, mais 2, 4, mais 6, eu tenho 10. Eu ainda tenho elétron para continuar colocando, então eu vou descer. Aqui eu coloco mais 2. 10 mais 2, 12. Se vocês perceberem, olha como que fica essa nossa conta final. Olha, ó, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Aí, ó, terminou a setinha aqui, a gente sobe para cá. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Então, até aqui, a gente distribuiu 20 elétrons. Ó, setinha terminou aqui, a gente vai subir para cá. Preenchi o de menor, agora eu posso subir para um de maior, tá? 20 mais 10, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 2, 38. Até aqui a gente distribuiu 38 elétrons. Terminei aqui, não tem mais nada para frente, eu vou subir. Então eu vou vir para cá agora. 38 mais 10, 48. Descendo. 48 mais 6, 54. 54 mais 2, 56. Ó, não tem mais nada para cá. Terminou a setinha aqui, a gente vai subir para o que tem maior energia. 56 mais 14, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 6, 86. 86 mais 2, 88. Não tem mais nada para frente, eu vou subir agora para a nossa última setinha. 88 mais 14, 102. 102 mais 10, 112. 112 mais 6, 108. E acaba aqui. Então, vocês podem perceber que o diagrama de distribuição eletrônica do Linus Pauling, ele distribui no máximo 118 elétrons. Ele vai distribuir no mínimo 1 e no máximo 118. Por que isso? A tabela periódica que a gente vai estar estudando posteriormente, ela contém no máximo 118 elementos. E esses 118 elementos, no máximo, terão 118 elétrons. Então, aqui com essa distribuição eletrônica, a gente consegue distribuir bem, tá, essas quantidades de elétrons, que vai desde o 1 ao 118. Talvez agora, né, você esteja aí, nossa, eu não entendi nada, como que a gente faz isso na diagonal? Então, isso a gente vai fazendo muito na prática, tá? Eu coloquei 3 exemplos aqui, pequenos, para vocês verem como que a gente pode estar fazendo isso. Ó, esse daqui é o átomo de cloro. Esse número 17 no canto inferior esquerdo, ele remete para a gente a quantidade de elétrons que a gente vai distribuir. Então, eu tenho que distribuir 17 elétrons do cloro. Então, eu tenho que saber direitinho em quais camadas esses 17 elétrons estarão. A gente usa isso aqui mesmo, tá? Então, por exemplo, eu tenho que distribuir 17, olha. Eu começo dessa nossa primeira setinha aqui, que está aqui na nossa camada K. Um S2. Coloquei um S2, pronto, já foram distribuídos 2 elétrons. Se eu tenho que distribuir 17, falta 15. Aí eu vou descer. Agora eu vou para o 2S2. Coloquei mais 2 elétrons. Então, ó, faltava 15. Agora eu coloquei mais 2, falta 13. Aí, do 2S2, eu vou subir para o 2P6. Do 2P6, eu desço aqui para o 3S2. Então, ó, se a gente somar 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Para 17, está faltando quanto? Falta só 5. Então, ó, na hora que eu subir aqui para o 3P6, se eu coloco o 3P6, se eu somo aqui o 12 mais 6, vai ficar 18. Eu não preciso de 18, eu preciso de 17. Então, aqui eu vou colocar um 3P5.
Lembra que a gente pode colocar uma quantidade inferior à quantidade máxima? Então, ó, eu só preciso de 17, eu vou colocar um 3p5 aqui. Então, a nossa distribuição eletrônica fica dessa maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e o 3p5. Então, olha, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 5, 17. Aí aqui, se a gente perceber, ó, na camada 1, temos 2 elétrons. Na camada 2, né, ó, camada K, camada L, nós temos 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, que foi a última camada que a gente colocou elétron, 2 mais 5, 7 elétrons. Tá? Então, essa é a distribuição eletrônica do cloro. Vamos fazer outra aqui? Ó, esse daqui é o cálcio. O cálcio tem 20 elétrons para a gente distribuir. Então, a gente vai fazer da mesma maneira. Olha, 1s2, aí eu vou para o 2s2, então agora já coloquei mais 2 elétrons, já tem 4. Aí do 2s2 eu subo para o 2p6. 4 mais 6 são 10. Do 2p6 eu continuo descendo, então vou para o 3s2. 10 mais 2, 12. Terminei essa setinha, eu vou para a próxima, vou subir aqui para o 3p6. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Pronto, distribuí 20 elétrons aqui, que é do cálcio. Agora, para a gente ver quantos elétrons a gente tem por camada, na camada K, tenho 2 elétrons. Na camada L, que é a segunda, 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. Na camada M, que foi a terceira, 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. E na camada N, que foi a quarta, eu tenho 2 elétrons. Então, na última camada distribuída, são 2 elétrons que a gente tem. Tá? Esse daqui é o rubídio. Ele tem 37 elétrons para ser distribuídos. Então, vamos fazer. 1s2, termina essa setinha, vou para a próxima. 2s2, termina a setinha, vou para a próxima. 2p6, 3s2. Então, eu já tenho 2, 4, 10, 12. Termina aqui, que é o nível de menor energia, eu vou para um subnível de maior energia. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Terminei aqui, eu vou para o próximo. Agora a gente já tem um de maior energia, que é o D, tá? O D comporta, lembrando, no máximo 10. 20 mais 10, 30. 30 mais 6, 36. E a gente precisa de 37, então a gente continua descendo. Aí, ao invés de colocar um 5s2, porque ficaria 38, eu coloco um 5s1. Pronto, agora aqui eu tenho 37 elétrons. Quando a gente vai ver isso por nível, olha, no K tem 2, no L tem 8, no M, 2 e 6, 8, mais 10, 18. Então, no nível M, nós temos 18 elétrons. No N, nós temos 8. 2 mais 6, 8. E no O, que foi o último que a gente distribuiu, tem 1. Então, na última camada, ficou 1 elétron distribuído. Tá? Uma coisa interessante para vocês perceberem aqui, deixa eu voltar, olha, quando a gente tem quantidade de elétrons suficiente para estar distribuindo, a gente sempre vai distribuir descendo até o subnível de menor energia, tá? Que sempre vai ser o S. Então, se eu estou aqui nesse D, estou aqui nesse D10. E aí eu preciso de mais 6 elétrons. Então, eu posso descer para cá. Eu preciso de mais 1 elétron, eu vou descer para cá. Tá? Você nunca vai aumentar essa quantidade aqui, não. Se você tiver elétrons o suficiente, a gente sempre vai chegar até o S, alguma coisa. Tá? Então, por hora é isso. Vocês têm agora, já no plano de estudo de vocês, um diagramazinho para passar também para o caderno, tá? E na nossa próxima aula a gente vai começar com a exercitação. Então, na próxima aula tem umas questõezinhas para a gente já estar exercitando essa distribuição eletrônica aqui de Linus Pauling. Uma coisa interessante que, antes da gente começar a fazer esses exercícios, que eu recomendo a vocês, é pegar esses 3 elementos que a gente acabou de fazer, essa distribuição eletrônica, tá? E você fazer sozinho para ver se você consegue chegar na distribuição correta, tá certo? Então, até mais.